Olá, todos bem-vindos. Que bom tê-los aqui, espero que estejam todos bem. Então, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre a profissão da química, né? Direitos e deveres dos nossos profissionais. Então, eu me chamo Sheilane e sou presidente do Conselho Regional de Química da primeira região, que compõe Pernambuco e o território de Fernando de Noronha. Então, teremos também aqui conosco a Ana Catarina Amorim, que é nossa fiscal e chefe da fiscalização também, e ela vai tratar de como funciona a fiscalização. Primeiramente, eu quero agradecer a professora Camila Barreto, professora do curso de licenciatura em Química do IF Sertão, Campus Petrolina. Camila, muito obrigada pelo convite. Que bom ter esse espaço para falar um pouco sobre a nossa profissão, tão importante nesse momento e em todos os momentos desde da história antiga, né? Então, o nosso título hoje, nossa palestra é Me Formei e Agora? Então, direitos e deveres do profissional da química. Vou me apresentar. Então, sou Sheilane Luz, presidente do CRQ1, sou química industrial, mestre em tecnologia ambiental, tenho MBA em Gestão da Qualidade e Engenharia da Produção, em Engenharia de Sistemas de Gestão da Segurança de Alimentos e também em Gestão de Pessoas, indicadores coaching. Eu estou em conclusão, faltam 2 matérias e daqui a pouquinho termina o curso. Então, essa sou eu. Teremos a Ana Catarina, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Ana Catarina Amorim, ela é chefe de fiscalização, tem a formação em técnica em química, ela é química industrial, nível superior, e pós-graduada em gestão da qualidade, e atualmente é mestranda em gestão ambiental do IF aqui de Pernambuco, de Recife, né? O IF-PE. Tá vendo a colega de vocês aqui, só que o campus Recife. A gente começa aqui perguntando o que são os conselhos, né? Então, muita gente se pergunta para que serve, o que são. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, tentar falar rapidamente para não nos alongar. Mas os conselhos são autarquias federais, especiais dotadas de personalidade jurídica, direito público, com autonomia administrativa e patrimonial. Então, nós não dependemos de governo para existir. E a gente controla o exercício da profissão de química, né? Os conselhos, em geral, vai controlar o exercício da profissão e o nosso Conselho Regional de Química vai controlar a profissão de químico. Nossa função é orientar e garantir o exercício legal da profissão, garantir que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade atestados por profissionais habilitados. Nosso compromisso, garantir uma fiscalização eficaz, normatizar o exercício profissional da química, estabelecer sistemáticas de orientação do exercício profissional e zelar pelos interesses da sociedade nas questões que envolvam a atividade da química. Tudo isso faz parte de um sistema que a gente chama Sistema CFQ-CRQ, o CFQ é de Conselho Federal de Química, e também faz parte do planejamento estratégico que foi traçado em 2018 e que tem validade até 2028. A gente fez um planejamento dentro desses 10 anos. Dentro do planejamento, a gente tem missão, visão, valores. Então, nossa missão é promover a atividade plena da química com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Nossa visão, ser reconhecido como referência no desenvolvimento da química no Brasil. Valores, que são o que vocês também têm como pessoas, né? Os valores do nosso sistema é a ética, integridade, transparência, unicidade, inovação, foco na sociedade, autorresponsabilidade e excelência na gestão. O nosso conselho aqui é formado por o presidente mais os conselheiros, e o presidente faz parte da diretoria, onde é composta de 5 mulheres. Veja que coisa legal. Então, eu sou a primeira presidente mulher do Conselho Regional de Química e temos também na diretoria mais 4 mulheres. Então, temos a vice-presidente Ana Paula Paim, que é presidente, ela é professora lá da Universidade Federal de Pernambuco. A primeira secretária Maria Aparecida de Lima, que é química industrial. A segunda secretária Maria Luciene de Souza, que é técnica em química. E a tesoureira Laurineide Borba da Mota Silveira, que ela é bacharela.
E a Ana Paula Paim, nossa vice-presidente, ela é licenciada em Química e também bacharel em Química, bacharela em Química. Então, ela é tanto a colega de vocês aí também. As atribuições dos conselhos, quais são, né? Então, a gente tem o registro de profissional, emissão de carteira de cédula de identidade, né? Profissional, anotação de responsabilidade técnica, tanto provisória como permanente. Provisória é aquelas que vocês têm um projeto e é responsável por aquele projeto e acaba, né, por tempo determinado. E a permanente é que você vai ser constantemente responsável por um processo. Então, muitas vezes você é responsável por um laboratório, uma fábrica, né? Então, dentro de um laboratório, então tem essas responsabilidades. As empresas, a gente dá o registro à empresa, desde que ela esteja dentro do ramo da química. Certificado de registro, que é como se fosse um diploma, onde informa qual a atividade daquela empresa. E a certidão, então muitos órgãos solicitam essas certidões, então nós emitimos também. Fazemos as fiscalizações das empresas e fiscalização da atividade dos profissionais químicos. Então, o nosso principal foco é a fiscalização do exercício da profissão. Apoiamos alguns eventos na área da química e promovemos palestras e cursos como essa, só que dessa vez virtual. Normalmente a gente vai até o local. As atribuições do Conselho ainda tem lá, né? A gente tem uma diferença entre a instituição de ensino, onde vocês estudam, e o Conselho Regional. Então, a instituição de ensino, ela vai formar o profissional, né? Vai conceder o grau e o título acadêmico. Já os conselhos, eles vão proceder o registro e conceder o título de profissional e as atribuições para o exercício da profissão. Então, vocês estão vendo aqui, nesse azulzinho é um registro provisório e esse é o registro definitivo. Quando é que existe o registro provisório? Quando o profissional se formou, colou grau, mas não recebeu o diploma ainda. Então, a gente sempre orienta que o profissional, a partir do momento que colar grau, vá para o conselho, se registrar, mesmo que não esteja trabalhando. Daqui a pouquinho eu vou explicar as condições, né, de como proceder aí. E o registro definitivo, caso você já tenha se formado, já tenha o diploma, então já pode tirar. O que é bom de ter logo o registro no conselho. Muitas empresas estão pedindo, e isso é certo, pedindo que o profissional candidato tenha CRQ ativo, concursos, né, CRQ ativo. Então é importante que vocês já estejam prontos. Então vou adiantar aqui o assunto. Quando você se forma e não está trabalhando ainda, você pode fazer o registro e em seguida você vai solicitar, no mesmo ato você solicita a isenção de anuidade por não estar trabalhando. O nosso atendimento vai solicitar comprovação de desemprego e esse desemprego vai dar a você a condição de isento de anuidade. Então você vai pagar as taxas de registro, mas não vai pagar a taxa de anuidade. E a taxa não, a anuidade, né? Taxas e anuidade são diferentes. Então, tem essa condição aí que o profissional não empregado tem. Então, essa isenção tem que ser pedida todos os anos, não é uma vez e pronto, acabou-se. Então, todos os anos até dia 31 de março do ano corrente. Então, eu peço até o dia 31 de março de 2021 a isenção para 2021, não, de 2020. A de 2020 está valendo por conta da pandemia até dia 30 desse mês, dia 30 de junho. Então, se você for pedir a sua isenção, já aproveite que dia 30 é o limite, tá bom? Então, adiantei aqui o assunto. A diferença entre associações, sindicatos e conselho é bem simples. Então, associação e sindicatos, eles são órgãos particulares. Um determinado grupo de pessoas se juntam em prol de uma causa, né? Ou é patronal ou é profissional. E com essa lei da não obrigatoriedade de anuidades para o sindicato, fez sofrer muito essa categoria, e associações estão dentro, né? Porque é do mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim, de característica. Então, o nosso sindicato foi um dos que foram prejudicados.
Só lembrando, sindicato totalmente diferente do nosso conselho, tá? A gente fala nosso porque é do profissional da química. E aí, como eu disse, sindicato ele vai promover a valorização do profissional e o sindicato defender os interesses trabalhistas. Então, se eu não estou recebendo o salário ideal, eu vou ter que correr atrás do sindicato para receber, tá certo? Então, e a associação é mais em prol de um determinado assunto, por exemplo, pode se juntar profissionais da área de ambiental, os professores, e formar uma associação. Então, esses são de interesses particulares. Já o conselho, ele é uma entidade pública e fiscaliza o exercício ético da profissão, o exercício profissional. Ele vai verificar se num local onde basicamente a atuação de um químico, tenha um químico. Então, vocês podem ter certeza que aí em Petrolina, algumas empresas, principalmente as vinícolas, estão empregando quem não é da área. Então, o nosso conselho está atuando em cima disso. Então, não tem aquele negócio de prático. Eu tenho aqui anos de experiência e eu sou quase um químico. Esse quase químico mata uma pessoa. Então, não existe isso, tá bom? Então, pensando nisso, nossos fiscais vão olhar se cada empresa está abrigando um profissional da química, desde que ela seja da química, lógico. Então, quem são os profissionais da química, né? Eu queria passar aqui um videozinho para vocês, bem legal. Esse é um vídeo lá do Conselho Federal de Química, mas é uma coisa linda, linda. Eu gostaria de passar aqui para vocês. Vamos ver se dá certo. Desde criança, eu gostava de brincar com o que tinha em casa, misturando elementos, formando novas substâncias. Descobrir sempre foi fascinante. O sonho se tornou realidade. E hoje eu garanto que a pesquisa e educação se espalhem pelo país. Eu trabalho em diversos segmentos, até naqueles que você nem imagina. Porque eu sou indispensável para a sociedade. Sou ciência, sou pesquisa, sou indústria, sou educação. Sou tudo isso e muito mais. Sou químico. Sou química. Sou indispensável. Muito legal aí esse vídeo, né? Então, a gente agora fala aí de quem são os profissionais. Então, a gente tem profissional de nível técnico, nível superior, nível tecnólogo, né? E quem são eles, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, cursos técnicos, a gente tem diversos tipos. E a gente pode destacar um que talvez seja muito forte aí na área de vocês, que poderia existir aí na área de vocês, é o de alimentos, porque vocês têm muitas frutas, né? Então é uma coisa super importante. As suas frutas são exportadas, então qual é a qualidade? Como é que elas são controladas? Então seria uma coisa legal, né? Legal. Então a gente tem aí açúcar e álcool ambiental, processos químicos, cosméticos, produção, curtume, laticínios, materiais, ciências técnico em materiais, saneamento ambiental, além de petróleo, polímero, química e têxtil. Então, técnico em química, eu não sei, acredito que deva ter aí na região, caso não, é bom ter, né? Porque sempre abre portas aí. O curso de licenciatura que vocês fazem tem diversos tipos aí pelo Brasil, né? Tem o licenciado em Ciências Exatas e habilitação em Química, licenciado em Ciências com habilitação em Química, licenciado em Ciências com habilitação em Química com atribuições tecnológicas e licenciado em Química. Esse daí com atribuições tecnológicas dá a condição do licenciado responder tecnicamente como responsável por empresas. E agora, claro, ele tem uma condição, em determinados momentos ele não vai poder, dependendo da grade curricular, não vai poder exercer em grandes empresas. Então, tem essa peculiaridade, tá? Então, o pessoal de licenciatura está enquadrado aí nesse, né? Temos os bacharéis, né? Alimentos, bioquímica, química industrial, engenharia química e química ambiental, tem diversos.
Temos os tecnólogos, que é um curso de menor duração do que o de nível superior, né? E todos esses aí, alimentos, plásticos, açúcar e álcool, petróleo e química, laticínios, enologia. Enologia é muito forte aí na área de vocês, né? Então é algo assim, eu sei que tem um curso aí de enologia, mas eu acredito que seja em nível técnico. Mas esse é tecnólogo, é quase um nível superior. Os superiores em engenharia ambiental, bioquímica, química, engenharia de alimentos, química industrial, industrial químico, não químico industrial, engenheiro de petróleo e materiais. Enfim, é uma gama imensa. Se vocês forem ver a lista de profissões ligadas à química, eu acho que tem mais de 100. Então, é uma coisa bem legal aí que vocês possam pesquisar. E a licenciatura, né? O que esse profissional faz? Então, a licenciatura em Química é um curso superior com duração de 3 a 5 anos e durante o curso os alunos vão aprender os principais fundamentos da Química, aplicações, elementos da natureza, etc. A licenciatura em Química tem como objetivo, primeiro, a preparação do professor de ensino fundamental, médio ou técnico, e, concretamente, no entanto, o mercado de trabalho absorve esses profissionais também na indústria, porém será necessário cumprir disciplinas da área tecnológica. O que faz uma pessoa formada em licenciatura em Química? Nós temos na Resolução Normativa 36 a listagem das atribuições. A gente vai ver aí que o licenciado em Química vai poder assumir as responsabilidades de direção, supervisão e responsabilidade técnica, assessoria, consultoria e comercialização, perícia, serviços técnicos e laudos, magistério, desempenho de cargos e funções técnicas, pesquisa e desenvolvimento, análise química e físico-química, padronização e controle de qualidade. Então, vocês estão vendo que a marquinha aí vermelha é justamente as responsabilidades de vocês. Agora, lembrando, o profissional licenciado, ele basicamente vai poder trabalhar em magistério e pesquisa. Ele vai poder trabalhar em outros segmentos caso complete sua carga horária com disciplinas da área tecnológica, tá bom? As atribuições, aí é só um adendo para os professores sempre estarem atentos a quem vai receber seus alunos no momento de estágio. Então, o profissional que receber seu aluno como supervisor de estágio, ele precisa ser formado em Química e estar registrado no Conselho de Química. Isso daí é uma lei 11.788 de 2008, então é a lei dos estágios, e também o Ministério Público do Trabalho está muito em cima disso, porque muitos estagiários estão sendo usados como mão de obra barata. Então, a empresa não pode pagar um profissional grande e está chamando um estagiário para fazer tudo. E aí não pode. Então, é bom aplicar sempre a lei dos estagiários e observar quem está recebendo o seu aluno, tá bom, professores? Um abraço aí para todos. A gente fala muito aí de química, mas qual é a importância? Eu trouxe para vocês alguns recortes de como está sendo importante a química, principalmente nesse tempo de pandemia. Veja aí, nós temos a química que está aonde nós não vemos, né? A química está no que vemos e que não vemos. Então, isso daí foi quando a gente começou a atuar na ajuda aos profissionais e para a sociedade no combate à Covid-19. Esse daqui foi um recorte do ano passado, daquela mancha de óleo no litoral, onde o Conselho Regional de Química da primeira região foi muito atuante e alertou o pessoal o risco de câncer para essas pessoas. Então, esse rapazinho aí foi um ícone do derramamento de óleo aqui em Pernambuco, né? Peças de aviões, cerveja artesanal, né? Desde essa peça de avião até cerveja artesanal, tudo precisa do profissional da química. Especialistas manuseiam próprio do óleo lá na praia, estava todo mundo pegando com a mão, se limpando com óleo diesel, querosene, a gasolina, e todos esses são compostos derivados de petróleo e, consequentemente, com risco de contaminação. Essa daqui foi uma entrevista que nós temos para a Renata Lopretti no Globo, no podcast O Assunto.
Covid, como usar água sanitária. Vocês podem procurar nesse link, com esse nome, perguntas e respostas à água sanitária, de como usar exatamente a água sanitária. Aqui fizemos parte de uma campanha, o Conselho de Química fabricou 3.000 litros de álcool 70, já distribuímos 2.200 litros de álcool para hospitais e entidades filantrópicas. Sempre é bom a gente preservar a nossa profissão, né? Então aqui a gente fala da importância de saber a legislação para que outras pessoas não tomem conta dela. Então, se conhecermos bem a legislação que estabelece as atividades que não são privadas, teremos condições de evitar que vagas a nós reservadas venham a ser ocupadas por estranhos à nossa comunidade. E esse foi Manlio, que foi presidente lá do Conselho de São Paulo, CRQ4. Então, as principais legislações aí que eu trouxe para vocês, né? O Decreto-Lei 5.452, que é a lei do trabalho, né? A CLT. Temos um capítulo somente de química lá no título 3, capítulo 1, dos químicos. Então, vocês vão encontrar. Lei 2.800, que é a lei máter dos profissionais da química. Ela foi instituída em 1956, no dia 18. Por isso que dia 18 é o Dia Nacional do Profissional da Química. Resolução Normativa 198, que vai dar as atribuições, falar com as modalidades, na realidade, dos profissionais. A atribuição está lá na RN 36. O Decreto 85.877, ele vai normatizar a Lei 2.800 sobre o exercício da profissão e dar outras providências. E a gente tem a Lei 4950A de 1966, que trata de remuneração dos profissionais da química, nível superior, tá bom? O decreto da CLT, ele fala lá no artigo 334 que o exercício da profissão de químico compreende a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza, análise química, pareceres, atestados, projetos, enfim, tudo que for relacionado. Aí entra vocês o magistério nas cadeiras de química dos cursos superiores especializados em química. A engenharia química. Então, todos esses são nossos afazeres. Eu vou chamar agora a Ana Catarina Amorim para tratar um pouco sobre fiscalização, tá bom? Vou chamá-la. Olá, gente. O meu nome é Ana Catarina. Eu sou a chefe da fiscalização do Conselho Regional de Química aqui da primeira região. Minha formação, eu tenho técnico em Química, né, também pelo IF, no caso eu fiz aqui no campus Recife. Eu tenho também graduação em Química Industrial pela Federal, sou pós-graduada em Gestão da Qualidade e sou atualmente mestranda, né, em Gestão Ambiental no IFPE, então estou voltando aí para casa, né, onde eu comecei. E eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre como é que acontece a nossa fiscalização, né? O que é bem interessante, porque caso vocês venham, né, a ser fiscalizados no futuro, trabalharem em alguma empresa da área da química, então vocês já vão saber como é que acontece, tá? Então, como é que acontece essa fiscalização, né? A gente ou vai atrás, vai nos locais através de denúncia, né? Ou a gente também tem as nossas próprias rotas de fiscalização de rotina mesmo, tá? E cada fiscalização da gente, ela gera um termo de fiscalização pessoa jurídica, né? No caso, para as empresas. É feita sempre em loco, tá? Segue aí algumas resoluções normativas para vocês, que é a 51, a 105 e a 122 do CFQ. E aí, nessas resoluções, pessoal, ela vai estar listando todas as atividades que é obrigatório o registro no conselho, né? E essa fiscalização, ela acontece como? Nas empresas, né? Sempre acontece na presença do agente fiscal, certo? E também tem que ter um representante da empresa. Então, a gente não pode deixar nenhum documento que não tenha assinatura ou do chefe da fiscal, ou do agente fiscal, ou do representante lá da empresa que forneceu aquelas informações para a gente. Isso aí é para PJ, né?
No caso das pessoas físicas, né, para os profissionais da química, que a gente também fiscaliza, a gente faz um termo de fiscalização pessoa física, certo? E aí, no caso, na presença do profissional, na empresa que ele trabalha, né? Então, a gente não vai até a casa do profissional, né? Nem pega ele no meio da rua, a gente realmente está fiscalizando a empresa e ao mesmo tempo, a gente também fiscaliza aquele profissional que trabalha lá, os diversos profissionais da química que trabalham naquela empresa. Aí, dessa forma, a gente faz o termo de fiscalização à pessoa física se for encontrada alguma irregularidade com aquele profissional, né? Se ele tiver em débito, se ele não tiver o registro, se ele não tiver o registro aqui na primeira região, que é em Pernambuco, entendeu? Então, se ele tiver o registro na Bahia, por exemplo. Então, a gente também autua porque o registro tem que ser em Pernambuco, tá? E aí, no caso da infração, né, então os agentes fiscais fazem esse relatório, ou com a pessoa física ou com a pessoa jurídica, aí quando chega aqui no conselho, né, a gente analisa e é aberto um processo de infração para esse profissional ou para essa empresa, né. O agente fiscal, ele também identifica em loco essa infração que a empresa está cometendo. Ele tem, nossos agentes fiscais são todos químicos, né? Então, eles têm a expertise para saber se a empresa está infringindo nossa legislação ou não. E aí, a gente entrega um auto de infração, tá? Para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. E ele tem o prazo de 15 dias úteis para se registrar no conselho ou para apresentar defesa. Se ele não fizer isso, né? Então, vai ter aplicação de multa, né? Então, é entregue para o colegiado, né? Nossos conselheiros, eles fazem um parecer técnico e entregam, é gerado, na verdade, né? Um acórdão, né? E é enviado para esse profissional ou para essa empresa, no qual ele vai ter que responder, né? Então, inicia-se um processo administrativo realmente contra aquele profissional ou contra aquela empresa. E também a aplicação de uma multa, né? Então, é por isso que a gente sempre recomenda para atender o que a gente fala nesse prazo de 15 dias úteis. Ou se registra, ou apresenta defesa, mas dê sua resposta ao CRQ, tá? E aqui tem algumas legislações, né? A resolução na área 95, 93, que ela diz também o que pode acontecer, né, em você quanto profissional, né? O que pode acontecer se você tiver com essas irregularidades, se não se regularizar. Então, você pode ter uma advertência por escrito, que é confidencial ou pública, né? Além de ter a possibilidade de, dependendo do seu nível de infração, né, que você está cometendo, a suspensão do seu exercício profissional, que aí pode variar de um mês até um ano, tá, pessoal? Voltamos. Então, vamos falar só rapidinho aqui sobre as ações do CRQ, para a gente já estar quase concluindo. Então, é bem ativo do ponto de vista de atividades online, física e tudo mais. Então, a gente tem aí a fiscalização por denúncias, né? Muitas empresas irregulares e chegando a fecharem, né? Porque eram clandestinas. Foi ação conjunta com a Vigilância Sanitária, PROCON, Polícia. A doações de álcool, 70%, que nós fizemos aqui com um grupo de voluntários, aliás, 2 grupos, teve um primeiro grupo e depois o outro. E muitas entidades receberam, principalmente SAMU, hospitais, né, entidades filantrópicas, todos esses receberam álcool 70%. Infelizmente não conseguimos fazer em gel, porque não conseguimos a doação de material para isso, dispersante. Estamos aí toda quinta-feira com lives, então convido a todos vocês a conhecerem o nosso Instagram, @CRQPE, e lá toda quinta-feira às 19 horas você vai ter uma live bem legal para acompanhar, tá bom?
A gente tem um clube de benefícios, e todos que tiverem regular com o conselho, né, em dia lá, regular e registrado e regular com o conselho, vai poder usar. Então lá no site vocês vão poder conhecer quais são as empresas que estão ligadas, e eu peço que vocês mandem sugestões da área aí de vocês, quais são as empresas que vocês gostariam de ter desconto, para a gente entrar em contato e fazer um convênio, tá bom? Aqui, para se registrar, vocês podem entrar, eu vou disponibilizar o site daqui a pouco, mas vocês entram no crq-1.org.br, na aba de registros. Lá tem todo o passo a passo, o que vocês precisam apresentar de documentos, e caso precisem de outras, da entrada em outros documentos, você vai em download, que lá tem várias coisas que vocês vão poder, vários documentos que vocês vão poder baixar. Só lembrando, a gente tem lá no site, a gente tem uma aba de atualização de cadastral e também como tirar boletos, tá bom? Então vocês podem ver aí que a gente tem a sede aqui em Recife, mas também tem uma delegacia aí em Petrolina. Ele fica lá na Rua Coronel Amorim, 225, sala 18, no centro da cidade, né? E o e-mail de lá é petrolina@crq-1.org.br. Mas vocês podem ir até lá, façam uma visita ao nosso fiscal, vá de máscara, tá bom? Então, ou não, vocês podem entrar em contato aí pelo petrolina@crq-1.org.br. Nosso site é o www.crq-1.org.br e o atendimento ao público é de 8 às 13 horas. Nossas redes sociais, então convido todos vocês para conhecer o Facebook, Instagram e o LinkedIn do Conselho. O Facebook e o Instagram é o @CRQPE, e o LinkedIn, vocês podem procurar por CRQ e PE, que é o CRQ1, né? CRQI e PE, e estaremos lá de braços abertos para vocês. Então, antes de concluir, eu queria colocar esse videozinho em homenagem ao Dia Nacional do Profissional da Química, e agradecer muito aí a audiência e participação de todos vocês. Você sabe o que fazem os profissionais de química? Fazem a diferença. Eles são responsáveis pelo avanço científico e industrial do Brasil, pois desenvolvem e melhoram produtos e serviços de diversas áreas: alimentação, medicina, cosméticos, construção civil, petroquímica. E 18 de junho é o Dia Nacional do Químico. Homenagem aos profissionais de química que garantem a qualidade de tudo que você usa e consome. Conselho Federal de Química. Sistema CFQ-CRQ. Transformando o Brasil pela química. Então, muito obrigada a todos. Professora Camila, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada e bom trabalho a todos, viu? Um abraço.